Vista a sua coroa. Hoje o tema do estudo é sobre coroação, sobre reino, sobre você colocar a coroa. Então hoje a gente vai falar de novo da nossa amiga Vasti, que o rei quis que ela colocasse uma coroa, quis que ela se apresentasse aos súditos, mostrando para as pessoas a grandiosidade dela, né? A glória dela. Então o rei queria mostrar para todo mundo a beleza da sua rainha. Mas o que aconteceu com a amiga Vasti? Ela quis? Ela não quis colocar a coroa, porque ele falou, coloque a coroa. Ela não quis, ela se recusou a colocar a coroa e se apresentar às pessoas no reino. E com tudo isso a gente sabe que ela foi destronada. Jesus Cristo nos chama para colocarmos a coroa e nos apresentarmos ao mundo, às pessoas. Jesus Cristo é o nosso grande rei e Ele quer que as pessoas venham à sua igreja, que é a sua noiva. Quem que é a sua igreja? Eu e você. E Ele nos convida, Ele está nos pedindo, coloque a coroa e se apresente, igreja, minha amada. Só que muitas pessoas não estão colocando a coroa e se apresentando ao reino por diversas coisas. O que impediu Vasti de colocar a coroa e se apresentar? O orgulho, a soberba, o grande ego de Vasti. Para quê? Eu não preciso colocar essa coroa. Todos sabem que eu sou a rainha da Pérsia. Mal sabe ela que ela poderia ser destronada e perder o reinado, certo? Jesus é o nosso grande rei e está te convidando a colocar a coroa e se apresentar ao mundo. Só que tem muita gente que ainda não aceitou colocar essa coroa e se apresentar ao mundo. O que é receber uma coroa? Quando eu era pequena, existia uma programação na TV aberta que chamava Sessão da Tarde. E na Sessão da Tarde tinha muito filme de princesa que eu amava. E era muito comum naquela época algumas histórias de princesa que elas queriam ir ver a vida dos súditos. E ela se disfarçava de plebeia, às vezes ela trocava de lugar com alguém que era muito parecida com ela. Ela precisava que a pessoa dela continuasse ali no reinado e ela não fosse reconhecida no meio dos plebeus. E ela se disfarçava, né? Então ela queria experimentar a vida de um plebeu. Já assistiram alguma história assim? Vamos trazer isso para os dias de hoje. Tem muita gente que Jesus chama para ser coroada, para se apresentar, mas a pessoa, ela quer os benefícios da coroa, mas quer ter vida de plebeu. O que é ter um reinado? O que é estar reinando? Você desfruta de muitos benefícios, você tem uma vida mais próspera, uma vida mais abundante, só que com isso você tem responsabilidades. E tem muita pessoa que vai na igreja só quando quer obter um benefício de pertencer ao reino dos céus, ao reino de Jesus, mas não quer se posicionar, não quer vestir a coroa e não quer ser reconhecido como reinante de Cristo. Então, quando está precisando, eu vou lá, eu vou na igreja, eu vou pedir, eu vou orar, mas quando precisa se posicionar e abrir mão de algumas coisas da vida de plebeu, não quer. E Jesus está convidando, vem minha rainha, coloca a coroa e se apresente ao mundo. Eu nunca tive vergonha, isso desde criança, de colocar minha coroa. Eu nunca tive vergonha das pessoas me olharem e saberem que eu pertenço a Cristo. Só que eu pago um preço por isso. Eu tenho sim uma vida de reinante, isso há muito tempo atrás. Algumas pessoas do meu passado me visitam e falam, eu sabia que você ia dar certo na vida, eu sempre soube. Sabia nada, eu esperava que fosse dar errado, né? Só que naquela época, como eu não tinha resultado, eu achava que eu era maluquinha, né? Mas eu sempre tive dentro de mim essa certeza de que eu era escolhida por Cristo para reinar aqui na Terra. E hoje, os frutos que eu colho de ter me posicionado me geraram visibilidade, né? Então é comum algumas pessoas me encontrarem e falarem assim, você tem uma luz. Na rede social, às vezes eu recebo bastante elogio. Nossa, você tem uma luz, eu nem te conheço, mas eu vejo a sua luz, não é minha. Essa luz que as pessoas veem em mim é da coroa que eu coloquei na minha cabeça, é da coroa do meu rei. Essa luz não me pertence. E se eu aceitar esse elogio como meu, eu vou ser destronada, porque eu sei que não pertence a mim. Não é porque eu sou uma pessoa especial, uma pessoa cheia de talento, não sou nada disso. É o brilho da coroa de Cristo que as pessoas veem na minha vida. Algumas pessoas falam assim, nossa, eu sinto uma energia. Você viu uma cliente chorando no escritório, me abraçando, e ela falou assim, eu estou aqui por conta do que você carrega, por conta, você lembra, né, da sua luz, da sua energia? Eu falei assim, não é minha isso. Você veio pelo que eu carrego dentro de mim e aqui, ó, na minha cabeça. Então essa glória não é minha. Algumas pessoas vêm trabalhar aqui e na entrevista me falam que querem saber o que eu fiz. Como todo mundo, eu comecei com uma câmera no pescoço. Como que eu transformei uma câmera, uma atuação numa empresa de fotografia? Eu quero saber o antídoto, o que você fez? Porque eu quero isso. Eu quero aprender com você. E isso eu já estou te falando, a fórmula. Eu coloquei a coroa. Eu coloquei a coroa e essa coroa ela me gera tanto autoridade, benefício, prosperidade, mas também responsabilidade. Reinar aqui na Terra é um reino invisível, tá? Para muitas pessoas não faz sentido porque não é algo que você vê, é algo que você sente. Você tem que se posicionar em relação a algo que você não vê aos olhos nus, mas você consegue enxergar
o reino através de tudo que você vive e das pessoas que te cercam. Então, quando você entende o que é colocar uma coroa que Jesus está te dando, você também acessa os benefícios. Mas essa autoridade que a coroa de Cristo nos oferece, ela vem acompanhada de deveres. Então, eu preciso, assim como reinante, e esse reino não é meu, esse reino é de Cristo, eu preciso cuidar das pessoas. Eu preciso falar desse evangelho para as pessoas. Eu preciso apresentar Jesus para as pessoas. Vem carregado com essa responsabilidade. Só que também tenho muita autoridade. Jesus me dá autoridade sobre enfermidade. Jesus me dá autoridade sobre escassez. Jesus me dá autoridade sobre o mundo maligno. Quando eu me posiciono, não no meu nome, mas no nome de Jesus, eu consigo mudar algumas situações, não pela minha força, porque eu uso a autoridade que o meu rei me deu. E quando você entende o que é colocar essa coroa e tomar posse dessa autoridade no mundo espiritual que Jesus te deu, você acessa um mundo pleno. Você experimenta a Shalom. Eu já ensinei para vocês o que é Shalom. Shalom é a paz completa, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. O reino, ele te oferece isso. Eu não estou falando que vocês vão ser ricas. Só que quando você acessa esse mundo espiritual, esse reinado, você também não vai ter escassez. Deus vai sempre te preparar aquilo que você precisa. Ah, mas tem problema eu querer ser rico? De modo algum, Jesus quer que você seja milionário. Só que se você não perdeu seu coração. Quando Davi foi escolhido para ser rei, ele foi testado. Deus não mandou uma coroa para ele. Deus mandou o quê? O gigante. Antes de Davi colocar a coroa na cabeça, ele teve que matar gigantes. Para você colocar a coroa de Cristo na sua cabeça e você acessar esse reino, ele não vai te mandar assim, toma a coroa. Você vai ter que matar muitos gigantes dentro de você. E eu quero que você pense aí, o que é que está impedindo você de se posicionar no reino, de se apresentar? Porque Jesus está falando, minha filha, meu filho, bote a coroa e se apresente. Deixa as pessoas verem a minha glória através de você. O que está faltando? Fé? Posicionamento? Coragem? Deixar de... E se eu fizer e as pessoas esperarem muito de mim? E se eu fizer e eu não gostar de deixar de fazer tal coisa? O que é que está faltando você de colocar essa coroa, se posicionar e se apresentar ao reino? Orgulho? Não preciso disso. Eu sei que eu consigo as coisas porque eu sou muito capaz. É orgulho? É medo? Medo de você colocar a coroa e as pessoas esperarem muito de você? Então você sofre de necessidade de aprovação? Você precisa de aprovação das pessoas? O que vão pensar de mim? Vão falar, ai, a crentinha? Ah lá, agora virou crente. Agora vai na igreja. Pessoa que era pura balada, agora está na igreja, está cantando. É disso que você está com medo? De apontamentos? O que é que está faltando você colocar a coroa? A apatia de você não sentir nada, nem... É o conformismo? O que você já acessou para você já tá bom? O que é? Cada um vai ter um inimigo aí dentro, a gente já falou sobre isso, para matar e pegar essa coroa e colocar na cabeça. Por quê? Olha só, Jesus está falando para você colocar a coroa e se apresentar para as pessoas. Só que tem muita gente que quer colocar a coroa e não se apresentar. A pessoa quer colocar a coroa, ou seja, quer os benefícios, mas não quer se apresentar às pessoas, quer que ninguém saiba. É o crente agente secreto. Ninguém nem sabe que você é crente, porque você não se apresentou. Você quer a coroa, ou seja, você quer autoridade, você quer benefício, você quer plenitude, você quer vida abundante, mas você quer ser secreto. Você não quer se apresentar, você não quer se posicionar. Então a sua vida vai ser, sabe o quê? Sempre de migalhas. Quando você não coloca a coroa, você não se apresenta, você sempre vai estar dependente de um reinante interceder por você. Ou você é reinante, ou você é súdito. Então quando você não coloca a coroa e não se apresenta, você vai sempre pedir para um reinante fazer algo e interceder por você. Porque você não tem autoridade nem acesso às coisas do reino. Jesus morreu, gente, não é para que você tenha uma vida de súdito. Uma vida de escassez, uma vida limitada. Eu já li com vocês. Jesus veio para que a gente tivesse vida e vida abundante. Abundante é transbordante. Não é de conta-gotas, não. É de você acessar tudo do bom e do melhor. Saúde, vida familiar, vida emocional, vida financeira. É tudo. Ele não quer que você tenha uma vida de limitação e está sempre contando moeda e está sempre ali chorando, está sempre suplicando. Não foi para isso que ele morreu, não. Ele não morreu para que você tivesse uma religião. Ele morreu para que você tivesse relacionamento com Deus. Mas a parte dele ele já fez. Ele já morreu na cruz por você e está aqui, ó, com a tua coroa. Só que quem tem que colocar na cabeça é você. É você que tem que falar, estou pronto, eu vou colocar a coroa e vou me apresentar. E aí eu vou refletir o brilho, a energia, a glória que não é minha, é o que essa coroa traz. Mas reforçando, ser reinante vem os deveres. Você tem que cuidar das pessoas. Você tem que transmitir o que esse rei representa através da sua vida. Então reinar é maravilhoso, só que você tem que estar preparada para as responsabilidades. Quando você tem um coração de Vasti e você quer só sentar no trono, você não vai agradar o rei.
Então, quando você é testado pelo seu coração, o rei está falando, vem minha rainha, vem, você está preparado agora para o grande banquete. Você vai acessar o trono, mas é para sempre. Não é por um tempo. Se você for fiel até a sua morte, a sua vida inteira, você não vai se arrepender, você vai receber a coroa da vida. E a gente leu em outros versículos em Romanos, está falando que é para a gente reinar lá no céu? Somente? É para reinar onde? Aqui na terra. Primeiro, quando você coloca a coroa de Cristo, você acessa o reino aqui na terra, ou seja, você vai reinar aqui na terra. E se você continuar fiel, você não ter o coração de Vasti, mas o coração de Esther, quando você morrer ainda tem a vida eterna. Vai continuar o teu reinado de uma outra forma. Mas tem muita gente, e aí eu vou colocar para vocês que são os que servem a religião, eles acham que vai reinar só no céu, e eles têm uma vida escassa aqui na terra. Não acessam o extraordinário do reino, porque eles só servem a religião. O reinar que Jesus está falando é aqui na terra, começa aqui na terra, você vai governar aqui na terra, mas se você continuar fiel, você não tem o coração de Vasti, um coração egoísta, que só quer os benefícios, você vai continuar reinando depois da sua morte. Você vai ganhar a coroa da vida, ou seja, você é imortal, você vai ser imortal. Coloque a coroa e se apresente. Quando coloca a coroa e você se posiciona, ativa em você algo extraordinário que Deus colocou dentro de você e você não conhecia ainda. Então você começa a fazer coisas que você fala, meu Deus, mas como assim eu estou fazendo isso? Da onde que vem isso? Não sabia que eu era capaz. Então é uma autoridade dada pela coroa de Cristo. Você conhece a história de Sansão? O homem mais forte que já existiu, que matava 3.000 homens sozinho, lutava com um leão, com um urso. Eu acredito que Sansão não era musculoso. Não era forte fisicamente. A força dele, se você for ler a história de Sansão, vinha do Senhor, vinha do Espírito Santo de Deus. Tanto é que quando ele conta o segredo dele, que Deus pediu para ele não contar, e ele conta para uma mulher, e essa mulher conta lá do cabelo dele, corta, ele perde a força, então a força não vinha dele. A força vinha do Senhor. Então, Sansão, ele fazia coisas não na capacidade física dele humana. Ele fazia na capacidade vinda do Senhor, vinda do Espírito Santo de Deus. E Sansão, ele tinha vestido a coroa e ele estava capacitado com algo extraordinário, que não era da capacidade humana. E era por isso que ele vencia todas as batalhas. E aí, mas quando ele tira a coroa, ele perde a força, porque aí ele começa a lutar com a capacidade dele, que era limitada. A coroa gera em você um poder sobrenatural. Você tem poder, através dessa coroa, até no mundo espiritual. Quando você determina, não no seu nome, mas no nome de Cristo, que é o teu rei, que uma ação maligna saia da vida do teu filho, da tua amiga, do teu marido, da tua esposa, sai. Porque você tem autoridade. Então, quando você acessa esse mundo que é invisível, mas é real, você acessa também o extraordinário. Mas não tem como colocar a coroa e ficar escondido. Rei Xerxes pediu para Vasti colocar a coroa e fazer o quê? Se apresentar. Então Jesus, ele pede para você colocar a coroa e fazer o quê? Se apresentar. Não tem como você vestir a coroa, querer ter autoridade no mundo espiritual, querer acessar a vida abundante, querer acessar a riqueza, querer acessar os benefícios e não se apresentar. Se apresentar é se posicionar. Sou filha de Deus, filho de Deus, eu estou com a coroa na cabeça e estou aqui, mundão, é isso aqui. Esse brilho aqui que você está enxergando não é meu, é dele. Reconhecer. É você cuidar sim de pessoas, é dar testemunho sim. Ai, mas eu sou filha de Deus, eu tenho direito a errar. Direito a errar, mas você deveria ter o dever de cuidar disso, porque você está com uma coroa na cabeça. Toda vez que Jesus corrigia alguém e fazia um milagre para a pessoa, ele restituía a saúde ou a situação e falava, vai, não peques mais. Ele não falava assim, vai minha filha, continua pecando, olha, tá perdoada. E se pecar não tem problema não. Aquele pecado você não cometa mais, só pecados novos. Se pecar, mas corrija, mude e não peque mais aquele pecado. Então carregar a coroa de Cristo é você se posicionar em todos os sentidos. Como reinante, eu tenho alguns deveres. Eu tenho que mudar meu comportamento perante as pessoas, porque os súditos estão vendo que eu carrego uma coroa. Eu sou um reinante. Então, como reinante, sim, eu devo satisfação das minhas atitudes para as pessoas, do meu comportamento. Ah, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Quando você carrega uma coroa, tem sim. E a tua vida tem que refletir a glória de Cristo. Deixa as pessoas verem a luz de Cristo através de você.